Natália faz uma ligação para comunicar a Teresa sobre a morte de Constanza, deixando Teresa devastada. Enquanto isso, no hospital, o médico informa a Elias que Constanza está fora de perigo. Elias entrega uma parte do dinheiro que havia prometido ao médico e entregará o restante posteriormente, caso todo o plano corra bem. Elias pede ao médico que assine para que uma certidão de óbito falsa de Constanza seja emitida. Ao visitar Constanza, Elias elogia sua atuação, assegurando que todos caíram na história do suicídio. Constanza relata ter ouvido os gritos de Natália, a quem considera hipócrita. Elias aconselha Constanza a descansar por algumas horas, pois a parte mais desafiadora está por vir. Elias mostra o caixão que Constanza deverá utilizar no suposto velório. Vicente fica surpreso com a ligação de Olga. Omar teme que a notícia da morte de Constanza afete Andréia. Adriano sugere que ela não saiba da notícia por enquanto. Omar decide ficar cuidando de Andréia em casa, enquanto Natália, Adriano e Regina partem para o velório. Vicente questiona Olga sobre como ela teve coragem de ligar após o que aconteceu. Olga acredita que ele esteja irritado por não ter comparecido ao casamento. Vicente adverte que ela se mantenha afastada de seu filho ou se arrependerá. Olga tenta explicar por que sumiu, mas Verônica intervém e retira o telefone de suas mãos. Verônica adverte Olga que ninguém pode saber que ela está em sua casa, afirmando que se Adriano descobrir seu paradeiro, irá matá-la. Constanza não aprova nenhum dos vestidos que deve usar em seu próprio funeral, mas Elias entrega um deles, alertando que não há tempo a perder. Verônica informa Olga que está se dirigindo ao velório de Constanza. Olga se surpreende com a notícia e comenta que finalmente Soledade e Gustavo terão o caminho livre. Verônica pede a Olga que não saia de casa e nem utilize o telefone. Olga menciona que precisa explicar a Vicente por que o deixou plantado no altar, mas Verônica pede que ela tenha paciência, assegurando que Olga terá a oportunidade de se vingar. Verônica relata que Natália está contente ao pensar que finalmente se livrou de Olga. Elias elogia a beleza de Constanza para o velório e informa que todos estão aguardando seu corpo na funerária. Elias coloca Constanza no caixão, enquanto ela teme morrer se as coisas não saírem conforme o planejado, mas Elias não faz promessas. O médico administra um sedativo muito potente, que reduzirá os batimentos cardíacos de Constanza de forma quase imperceptível. Salma está coordenando tudo para a chegada do caixão no velório de Constanza e recebe Fernanda. Fernanda não compreende o que está acontecendo, lembrando que tudo estava pronto para internarem Constanza em uma clínica. Salma afirma que Constanza preferiu a morte a terminar em um manicômio. Salma diz a Natália que Constanza era como uma irmã para ela. Teresa chora inconsolavelmente nos braços de Natália. Em casa, Margot está preocupada com Teresa, imaginando como ela deve estar sofrendo com a morte da filha. Vicente pede a João para cuidar de Benjamin, enquanto ele, Margot e Zezé estiverem no velório de Constanza. João fica surpreso quando Vicente conta que Olga ligou de manhã e adverte que ela não pode mais se aproximar de Benjamin. João garante que protegerá Benjamin como um leão. Andréia suspeita que algo esteja acontecendo e sente sua bolsa rompendo. Nervoso, Omar sai com a maleta para o hospital, enquanto Andréia o chama de volta para levá-la consigo. Fernanda relata a Natália que testemunhou Verônica e Adriano em um restaurante. Natália não se mostra surpresa, mas agradece a amiga por ter informado. Fernanda confessa que não entende por que Natália decidiu tentar salvar o casamento com o cínico de Adriano. Verônica aparece no velório de Constanza e expressa suas condolências a Natália. Adriano tenta expulsar Verônica, mas Natália pede que ela a acompanhe por um momento. Natália informa Verônica que está ciente de que ela e Adriano continuam sendo amantes, embora Adriano não tenha coragem de admitir e que isso não a incomoda. Verônica questiona por que então Natália optou por permanecer como esposa de Adriano.
Natália menciona que soube por Vicente da teoria de Verônica de que ela esteja armando uma cilada para Adriano. Verônica indaga se Natália pretende destruir Adriano, mas Natália prefere saber qual é a intenção de Verônica. Verônica assegura que se Natália deseja destruir Adriano, finalmente elas têm um objetivo em comum. Verônica pede que Natália reflita e a procure se quiser ser sua aliada contra Adriano. Adriano questiona Natália sobre o que ela e Verônica conversaram, ao que ela responde que obviamente foi sobre ele. O caixão de Constanza chega ao velório, enquanto Teresa chora sobre o corpo da filha, comovendo a todos. Natália abraça Teresa com tristeza. João joga futebol com Benjamin no parque, enquanto Olga os observa à distância. Omar e Andréia chegam ao hospital para o nascimento do bebê, e Andréia solicita que Omar chame Natália. Margot tenta consolar Teresa pela morte de Constanza. Vicente abraça Natália, porém Adriano pede que ele mantenha a distância de sua esposa, ressaltando que é um momento familiar. Natália recebe a ligação de Omar, informando que Andréia está dando à luz. Natália anuncia que seu neto está prestes a nascer e abraça Vicente com alegria, enquanto Adriano observa com descontentamento. Na sala de parto, Omar desmaia. Elias avisa Teresa que o corpo de Constanza já será levado ao crematório. Teresa se despede da filha com tristeza. Elias solicita a alguns rapazes que levem o caixão e se oferece para cuidar de todos os detalhes. Cláudio conforta Teresa. Natália adentra a sala de parto, encorajando Andréia a fazer força para dar à luz. Assim que o bebê nasce, Natália segura o neto nos braços e o entrega a Andréia. A médica anuncia o nascimento de um menino saudável e forte, desejando felicidades a todos. Natália declara a Omar e Andréia que dali em diante aquele pequeno ser será a razão de suas vidas. No dia seguinte, Natália compartilha com Mário sua alegria pelo neto ter nascido saudável, apesar da gravidez tumultuada de Andréia, enquanto também expressa tristeza pela morte de Constanza. Natália menciona que agora que o neto nasceu, poderá retornar para sua casa. Mário informa que a polícia precisa que Natália permaneça muito próxima de Adriano. Mário revela a Natália que as suspeitas da polícia estão corretas, garantindo que Elias está envolvido em atividades ilegais e que Adriano lava seu dinheiro. Mário relata que Adriano confessou a ele que seu arrependimento é falso. Enquanto leva Benjamin para a escola, Vicente comenta com o filho que Natália estava esperando o nascimento do neto para voltar a viver com eles. Benjamin se alegra com a novidade. Assim que Benjamin adentra a escola, Olga aparece diante de Vicente, chamando-o de amor. Vicente expressa para Olga sua indignação, referindo-se a ela como uma pessoa desgraçada e sem compaixão. Olga tenta justificar por que não pôde comparecer ao altar, mas Vicente alega que foi por covardia, afirmando que ela não tem o perdão divino. Olga relata que foi sequestrada, agredida e violentada pelos amigos de Simba. Vicente sugere que Olga invente outra história, pois essa já está bastante conhecida. Olga jura que desta vez está falando a verdade e que estava em uma clínica, explicando que perdeu o bebê por causa dos homens que a agrediram. Vicente admite que já duvida da veracidade de sua gravidez. Olga defende que não merece ser tratada dessa maneira após tudo o que passou. Vicente revela estar ciente dos abusos que Olga cometeu contra Benjamin, chamando-a de monstruosa e proibindo-a de se aproximar novamente de seu filho e da família. Olga fica chocada